A gente, conversando sobre 1 Coríntios, a gente agora vai trabalhar 1 Coríntios 10, versos 14 e 15. A Bíblia vai nos dizer assim, capítulo 10, versos 14 e 15. Isso. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. E na versão a mensagem, portanto, prezados amigos, quando virem alguém reduzindo Deus a algo que possam usar ou controlar como um ídolo, afastem-se dessa pessoa o mais rápido que puderem. Reconheço que estou me dirigindo a cristãos maduros. Tirem suas conclusões. Vamos orar? Pai, obrigado pela bênção de nos ver como família, de, ó Deus, nos dirigir a Ti como Pai, reconhecendo o Teu cuidado, o Teu amor. Ó Deus, mas pedimos, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito, a fim de podermos compreender a sabedoria do Teu Evangelho, ó Deus, a relevância dela para os nossos dias, a aplicabilidade, ó Deus, na nossa existência, e assim podermos viver consoante a Tua vontade. Ajuda-nos nisso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muitas vezes, quando a gente fala sobre idolatria, a gente muitas vezes pensa numa questão apenas religiosa. Mas teve um teólogo chamado Bob Goldsworth, que ele fez uma análise bastante interessante, dizendo que todos nós sofremos com idolatria. Ele escreveu um livro chamado Ídolos do Nosso Tempo, ou da Nossa Época, e que ele vai tratar que o homem foi criado, desde o Éden, para ser adorador. Então, o homem, quando Deus criou todas as coisas, ao findar da criação do homem, no 6º dia, ele prepara toda a criação para o 7º dia, para que toda a criação manifestasse a glória e a adoração ao Deus Criador. No entanto, quando vem a queda, o homem passa de ser um adorador para ser um idólatra. Então, o homem sempre vai idolatrar alguma coisa. Por isso que Calvino ele vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos e uma feira de vaidades. Ele vai dizer isso porque o coração humano sempre vai querer ter uma busca com relação a algo que o identifique. Ele vai querer algo, ou seja, na questão financeira, ou na questão política, ou na questão social, ou na questão relacional, seja lá o que for, que ele tenha uma busca idólatra, ele sempre vai ter um ídolo para que esse ídolo o identifique e nessa identificação ele tenha uma identidade. Porque a partir do momento que o homem caiu, ele teve a queda, a gente passou a ter um problema, porque na desconexão com Deus, a gente perdeu nossa identidade de imagem de Deus. E agora a gente quer ter sempre algo que seja uma imagem para nós. Então, o Bob Goldsworth ele vai dizer isso, que embora idolatria não seja somente religiosa, ela tem um fundamento religioso. E que fundamento é esse? Nós queremos formar deuses, para que esses deuses nos sirvam, enquanto a gente serve esses deuses. E é interessante isso, porque a gente sabe um processo idolátrico, quando, por exemplo, alguém vai fazer uma oração a Deus, querendo um quê, e não servindo um quem. Como é que é isso? Muitas vezes, por exemplo, você está querendo uma questão no seu emprego. Isso é um quê? Mas você vai a um quem para conseguir um quê. Porque o importante é o quê e não o quem. O quem é um instrumento para você conseguir o quê. Deu para entender ou não? Então você usa Deus para conseguir o seu objetivo final. O seu objetivo final é um ídolo. Mas você usa Deus, instrumentaliza Deus para conseguir o seu objetivo final. Às vezes, você quer um relacionamento, uma questão na saúde, e aí você se aproxima de Deus para conseguir algo final. Quando você faz isso, esse processo é um processo de idolatria. Porque você não está adorando a Deus, você está querendo instrumentalizar Deus a seu favor, naquilo que você quer. E aí você passa a ser um idólatra de si mesmo.
É por isso que é importante a gente compreender a nossa época, e agora é importante a gente conversar um pouco sobre o que o Zé disse, né, sobre a questão da política, porque a política está se tornando um ambiente idolátrico. E, às vezes, as pessoas não estão se dando conta disso. Né? O Pedro, quando ele foi fazer a oração, ele falou algo extremamente importante. Ele fez uma pergunta. Qual que foi a pergunta mesmo? Pois é, quem lembra? Como está o seu coração? E essa pergunta é muito importante. Por que ela é importante? Porque a Bíblia vai dizer em Provérbios 4 que de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Porque do coração procedem as fontes da vida. Então, quando a pergunta é feita, como está o seu coração, não é como você está se sentindo, mas o que realmente é importante no seu coração. O que realmente é essencial no seu coração. Como é que está a sua relação com Deus Criador? Como é que está a sua relação com os quês que te envolvem? O que está norteando o seu coração? É um quem ou os quês que estão à sua volta? Porque dessa consciência do coração vão proceder as fontes da vida. Então, quando a gente começa a olhar no nosso contexto brasileiro, as discussões políticas, a gente percebe muita idolatria. E por que a gente percebe essas idolatrias? Nesse livro, Visões e Ilusões Políticas, do David Koyces, ele vai fazer uma análise sobre uma crítica cristã das ideologias contemporâneas. E ele vai dizer assim: as ideologias são tipos modernos do fenômeno perene da idolatria, trazendo em seu bojo as próprias teorias sobre o pecado e a redenção. É importante a gente discernir algumas questões, porque no discurso de muitas pessoas, tanto dos candidatos quanto dos cristãos, muitas vezes, a solução é ideológica. A gente acha que a solução para o nosso país está no candidato, está no partido, está em alguém. E quando a gente começa a olhar essa questão da ideologia, a gente passa a perceber que a ideologia é um sinônimo de idolatria, porque ela traz um processo de pecado, dos problemas, mas ela dá a solução redentiva. É por isso que, continuando, como as idolatrias bíblicas, cada ideologia se fundamenta no ato de isolar um elemento da totalidade criada, elevando-o acima do resto da criação e fazendo com que esta orbite em torno desse elemento e o sirva. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes, na postura dos candidatos, a gente acha que o Estado vai ser a solução para toda a sociedade. Então a gente isola uma área, uma esfera da sociedade, achando que o Estado vai dar a solução. Outros candidatos vão falar assim: não é o Estado, é o capital. O capital vai dar solução para a sociedade, porque o problema é produtivo. Outro pessoal vai falar assim: não é nem o Estado e nem o capital, são as organizações sociais. As organizações sociais precisam ter uma atuação mais efetiva na sociedade. E aí a gente fica olhando para esse discurso e percebendo que, destituído da graça de Deus, todo mundo está querendo construir um rei e um reino, a partir de um processo ideológico e que é idolátrico. É por isso que, na continuidade, passa para mim, vai dizer assim: a ideologia também se fundamenta no pressuposto de que esse ídolo tem a capacidade de nos salvar de um mal real ou imaginário que há no mundo. Ou seja, quando um candidato fala assim que ele vai dar solução para todas as coisas, e muitas pessoas creem e começam a votar no candidato somente, esse candidato se torna o Messias. E isso não vem de hoje. Isso vem desde a queda. A gente sempre está querendo um Messias que nos governe, porque é um ídolo
que a gente joga toda a responsabilidade, se der errado, o problema é do Messias, e não meu. Pode passar. Isaías 6, por exemplo, era um processo muito parecido com o que a gente está vivendo. Capítulo 6 de Isaías vai dizer assim: no ano em que o rei Uzias morreu. Quem que foi o rei Uzias? Uzias foi um rei excepcional, um rei extraordinário para a sua época. Mas qual que é o problema? Morreu. Morreu e o povo começou a ficar sem esperança, porque eles estavam vendo os assírios, uma nação poderosa em guerra, e era uma nação extremamente cruel. Para vocês terem uma ideia, os assírios, quando eles iam tomar uma cidade, eles cercavam a cidade, faziam um cerco, não deixavam entrar alimento, água, eles cortavam o aqueduto de água, não deixavam entrar alimento, e se a cidade não se rendesse, eles pegavam uma pessoa, eles não queriam pegar muita gente não, só uma pessoa, alguém desavisado, um viajante que estava indo para a cidade, eles pegavam e começavam a tirar a pele da pessoa viva, na frente dos portões da cidade, para que a pessoa urrasse de dor até morrer. E se eles não se rendessem, eles diziam que iam entrar e fazer com todos. Então, quando as cidades não se rendiam, eles decapitavam todas as pessoas e levavam para a capital da Síria, que era Nínive. E na entrada da cidade de Nínive, você via dos dois lados crânios das pessoas que não se renderam a Nínive. Você lembra um profeta que foi mandado para pregar em Nínive? Jonas. E ele não queria ir pregar para a cidade, porque não queria a conversão deles, porque eles eram muito maus. Pois é esse povo que estava descendo para Jerusalém. E agora o rei Uzias havia morrido. E aí o povo, o que nós vamos fazer? Eles começaram a fazer aliança com o Egito, para que nessa aliança o Egito também pudesse unir força com o exército de Israel e eles se protegerem dos assírios. E aí Deus então chama Isaías, melhor dizendo, depois da morte de Uzias, o povo estava sofrendo, a injustiça estava grande, e aí Deus fala assim: no ano que o Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. O que Isaías, melhor dizendo, está dizendo? Está dizendo o seguinte: Uzias, o rei temporal, morreu, mas há um rei que continua governando sobre todas as coisas. O Senhor dos exércitos continua reinando num alto e sublime trono. Os serafins estão ao redor dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E aí quando o Senhor chama Isaías, o Senhor dá um desafio para Isaías. Porque o povo está clamando, o povo está chorando. E precisava alguém dar uma mensagem para a nação. Alguém precisava questionar e denunciar os desvios do governo que estava acontecendo. Alguém precisava dizer que o caminho que a nação de Israel estava escolhendo era errado. A solução não estava nas alianças internacionais, mas estava na submissão ao rei dos exércitos. Então, nesse desafio, no verso 8, Isaías diz assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Muito importante isso. Porque a solução que Deus estava dando para essa crise que eles estavam vivendo, não era uma solução de trocar o governo, mas era de mandar um profeta. Amém? Então, pode passar. Então, é importante a gente pensar nisso, para essa análise que a gente precisa fazer com relação à nossa postura, com relação à sociedade e com relação às eleições que vai ter aí. Essa discussão política. Nós vivemos em 3 setores na sociedade. O primeiro setor, que é governamental, composto de 3 poderes, né? Quem sabe?
executivo, legislativo, judiciário. O primeiro setor. O segundo setor é o setor privado, produtivo, né, do comércio, da produção, das indústrias e tudo mais. E o terceiro setor são das organizações sociais, ok? E aí pode passar, tem os indivíduos, que somos nós, o povo. E nessa relação entre os poderes e os indivíduos, precisa ter alguém que pacifique essa relação. Quem que coloca à mesa os poderes e as pessoas, o interesse das pessoas? A igreja, que é promotora de paz e de justiça. Por isso que a igreja é sacerdote com relação às pessoas, no cuidado com as pessoas. A igreja sente a dor das pessoas. A igreja sente a dor de quem está aflito. A igreja sente a dor do quarteto da vulnerabilidade. Os órfãos, as viúvas, os estrangeiros que são os refugiados e os necessitados. A igreja representa quem não tem voz, quem não tem visibilidade com relação aos poderes. Por isso que quando ela sente as dores dos indivíduos, das pessoas, ela se torna profeta com relação aos poderes. Ela é profeta com relação ao governo constituído, com relação ao mercado, que muitas vezes é ganancioso. É profeta com relação às organizações sociais, que muitas vezes são movidas pelo ganho e não pela justiça. A igreja, portanto, ela é sacerdote das pessoas e profeta com relação aos poderes. Por que ela é isso? Porque ela tem realeza. Realeza porque ela representa o rei do reino. E porque ela representa o rei do reino, e ela é um reino de sacerdotes, então nós cuidamos das pessoas na sua individualidade, mas denunciamos os poderes na sua coletividade. É por isso que havia uma fala dos profetas do Antigo Testamento, muito importante, que o profeta não banqueteia com o rei. Deixa eu repetir. O profeta não banqueteia com o rei. O que isso significava? Significava que o profeta não ia ao palácio para dar 3 tapinhas nas costas do rei e dizer que ele era bom. A exemplo de Isaías 6, o profeta era levantado por Deus para dar uma mensagem de denúncia para o rei. Por isso que o profeta não era levantado para adivinhar o futuro, mas para fazer uma denúncia no presente com consequência futura. Então o profeta era posto para ser a voz de Deus, voz profética de denúncia, e ir aos governos e dizer assim: vocês estão em pecado, vocês estão errando o caminho, vocês estão levando o povo a errar o caminho. E Deus vai entrar em juízo com vocês. Quando, então, o profeta cumpria esse propósito, o profeta geralmente era morto. Ele morria. Todos os profetas morreram. Foram martirizados. Isaías, por exemplo, o qual nós estamos considerando, diz a história que ele foi morto cerrado ao meio. Porque a voz dele era uma voz de denúncia que incomodava o poder. Então, a igreja não está posta para tomar o poder, mas para denunciar o poder em favor das pessoas. Amém? Por isso que Herman Doiverd, um outro teólogo, nesse livro aqui, estou mostrando esse livro porque está tudo na nossa biblioteca, na nossa livraria, viu, irmãos? Nesse livro, Estado e Soberania, Ensaios sobre Cristianismo e Política, ele vai dizer assim: o Estado não pode ser vinculado a um certo credo eclesiástico. O que isso quer dizer? Que o Estado não pode ser
evangélico, católico, espírita. O Estado é para todos. Aliás, quem propôs a laicidade, o Estado ser laico, foi a Reforma Protestante. Os protestantes em Genebra, eles propuseram o seguinte: todas as pessoas têm direito a culto, independentemente se a gente concorde ou não, mas todas as pessoas têm direito à manifestação pública do seu credo. E ninguém pode impor a sua fé ao outro. Isso é uma proposta protestante. E é por isso que o Herman Dorward, um teólogo holandês, ele vai dizer isso: o Estado não pode ser vinculado a um certo credo eclesiástico. Aliás, deixa eu falar uma outra coisa. É por isso que a gente não vota em alguém porque ele é evangélico. E deixa de votar em alguém porque ele não é. Porque a gente não vota em alguém para um cargo público para privilegiar um privado. Entendeu? O Estado não pode ser vinculado a um certo credo eclesiástico. Tampouco, presta atenção, tampouco pode ser demandado que cargos políticos no Estado sejam exercidos por candidatos de uma certa denominação ou grupo de denominações. Isso é princípio reformado, protestante. Isso é ser evangélico. Amém, irmãos? Então, 1 Coríntios 10, 14 e 15, o texto que nós lemos, na mensagem, ele vai dizer o seguinte, vou ler novamente: portanto, prezados amigos, quando virem alguém reduzindo Deus a algo que possa usar ou controlar como um ídolo, afastem-se dessa pessoa, o mais rápido que puderem. Reconheço que estou me dirigindo a cristãos maduros. Tirem as suas conclusões. O que ele está dizendo? Dizendo o seguinte, que a gente não pode reduzir Deus a um partido político. A gente não pode reduzir Deus a um candidato. A gente não pode reduzir Deus a uma esfera, ou seja, do Estado como solução, ou do capital como a solução, ou das organizações sociais como solução. Mas a igreja é aquela que põe a mesa na sociedade e fala assim: vamos dialogar para o benefício da população. Essa população, ela está à margem. Porque nem, ao longo da história, nem o Estado e nem o capital promoveu justiça integral. Há um livro muito interessante, chamado Justiça, do Michael Sandel. Se você puder comprar esse livro, é um livro muito interessante. Esse livro, por esse autor Michael Sandel, ele é professor em Harvard, e esse curso chamado Justiça é o curso mais concorrido em Harvard. Um lugar de formação dos pensadores de economia. E ele vai dizer o seguinte nesse livro, ele vai dizer que o neoliberalismo, o fomento do capital, não gerou justiça ao longo da história. Porque há um problema na sociedade, que é a ganância. Então, em qualquer esfera, seja no Estado, seja na economia e seja na organização social, há um problema em cada uma delas. Tem gente. E como dizia um professor onde há o ferro, há ferrugem, onde há o homem, há o pecado. Então, onde tem gente, ou as pessoas estão trabalhando por ganância, ou estão trabalhando por carência. Mas a igreja é o profeta que alerta os poderes que são constituídos e dizendo assim: nós vivemos por um propósito, a glória de Deus. Somos adorativos e não idólatras. E a gente traz consciência na sociedade
de sermos adoradores e não idólatras. Então a função da igreja é gastar a vida inteira para promover uma justiça que nunca vai acontecer. Deixa eu repetir. Uma das funções da igreja é gastar a vida inteira para promover uma justiça que nunca vai acontecer. O próprio Jesus disse que o pobre sempre a gente vai ter entre nós, né? Por quê? Porque a gente está numa sociedade movida por ganância e por carência. Mas nós somos uma sinalização do reino e do reinado de Deus, e a gente vai entregar tudo que nós temos, como oferta de sacrifício, como adoração a Deus, para cuidar de todas as pessoas, o mais integral possível, mais plenamente possível, sabendo que enquanto nós vivermos nessa terra, antes da consumação, a injustiça sempre vai acontecer. Mas a gente vai continuar cuidando de todo mundo, dando a nossa vida para cuidar de todo mundo. Porque a gente não trabalha para impor uma justiça. E é por isso que nós nunca pegamos em armas, em força, para promover a justiça à força. A gente entrega a nossa vida para essa justiça que não vai acontecer. Mas nós somos um sinal, nós somos um microcosmos de justiça. Quando uma sociedade injusta olha para nós, que somos os sacerdotes das pessoas e profetas com relação a instituições, eles vão ver em nós realeza. Eles vão dizer, ali há um sinal de justiça. Ali há um grupo de pessoas que verdadeiramente ama. E quando as pessoas olham para nós e nos veem como um sinal do reino de Deus, então a gente anuncia o juízo e prepara a sociedade para o juízo que vem. Então a gente gasta a nossa vida na justiça, mas anunciando um juízo que vem, porque nós somos profetas. Que todas as pessoas prestarão contas das suas obras. Todos os governantes prestarão contas a Deus do que fazem. Todos os empresários que trabalham com lucro excessivo, causando dano à sociedade, prestarão contas a Deus. Tiago vai dizer que o salário dos trabalhadores clamam quando os empresários são corruptos. E cada empresário vai prestar contas a Deus da sua idolatria, instrumentalizando pessoas para o seu próprio lucro. Então, quando a gente começa a perceber essa ação da igreja, a igreja como a pacificadora da sociedade, a gente é político. A gente, como o Zé estava falando hoje de manhã, que alguém foi conversar com ele, dizendo assim, muito bom que a Casa da Rocha não tem um candidato e a gente é apolítico. E aí o Zé falou assim, não, a gente não é apolítico. A gente é político porque a gente tem relações sociais, então isso é uma relação política. A gente é apartidário. A gente é apartidário. É diferente de ser apolítico. A gente não tem partido. É por isso que a nossa tarefa, irmãos, não é eleger um candidato. É ser o profeta de todos eles. E a gente está numa situação difícil, irmãos. Difícil.
Porque para qualquer candidato que você olha, você fala assim, misericórdia. Tá ruim o negócio. Não, fala a verdade. Você pode ter suas preferências, mas tá ruim. Agora a questão não é até outubro, que é a eleição. Ou no máximo novembro, se tivesse segundo turno. A questão é depois. Porque nós somos os profetas na sociedade. E vamos continuar sendo. Denunciando todos os desvios. E nós somos os sacerdotes. Que quando os governos corruptos e gananciosos produzem injustiça, nós entregamos a nossa vida para minimizar a injustiça realizada. Nós vamos continuar entregando a nossa vida. Para quê? Para que a glória de Deus seja vista. Para que o Rei do Reino seja sinalizado. E o Senhor seja exaltado. Para que a gente seja um anúncio que o rei Uzias pode ter morrido. Que o nosso governo é ruim. A gente está abandonado. Mas o Senhor nos chama, dizendo que o Senhor está sentado sobre um alto sublime trono. Ele continua atuante na sociedade. E quando ele nos chama, ele fala assim, vem cá. Ele está pedindo o quê, irmãos? Pessoas que voltem para a sociedade e deem uma mensagem para todos os poderes, os governos e as pessoas. Porque a nossa participação cidadã não é só no voto. É todo momento. E aí quando Deus nos chama, dizendo assim, tem que ter alguém lá, representando o Rei do Reino, entregando uma mensagem de justiça e de juízo. O que nós vamos dizer? Graças a Deus que a gente tem o pastor Zé Bruno, né, porque ele vai lá, né, brigar. O que nós vamos dizer, irmãos? Eis-nos aqui. Envia-nos para continuar abraçando os que estão sofrendo com a injustiça e denunciando aqueles que estão promovendo. Porque nós temos realeza. Você tem realeza no Senhor. O Rei do Reino habita na sua vida. É por isso que nós somos adoradores e não idólatras. Vou fazer a pergunta que o Pedro fez. Como está o seu coração? Como está o seu coração? Como está o seu coração nessas discussões que a gente está tendo? Você está tomando lado? Você está achando que um candidato é o salvador da nação? Você está achando que um partido é a solução para uma nação? Você está achando que o Estado é a solução para essa nação? Você está achando que o capital é a solução para ela? As organizações sociais? Volte seu coração para Deus. E saiba que todo lugar precisa da redenção no Senhor Jesus Cristo. Onde há o ferro, há a ferrugem. Onde há o homem, há o pecado. Não tem partido bom. Não tem candidato bom. Não tem empresa boa. Todos foram maculados pelo pecado, pela ganância e pela carência. Nós não somos bons. Só há um bom, que é o Senhor Jesus Cristo, que entregou a sua vida por nós. E que nos chama a entregar a nossa para quem é ruim, como a gente. Para a gente entregar a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como um culto racional. Não nos conformando com essa época, mas nos transformando pela renovação do nosso pensamento. E assim a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Porque a gente entendeu a nossa missão.
a gente entendeu a nossa vocação como igreja. Não é tomar partido e nem tomar o poder. É servir de sacrifício. Amém? Vamos nos colocar em pé. Antes da gente orar, quero convidar você, reforçar o convite que o Zé fez, para estar não nessa sexta, na outra, junto com a gente. O Zé vai falar mais especificamente nas entranhas ali, né, dos poderes. E eu acho que vai ser uma conversa muito esclarecedora para todos nós. Esteja com a gente, tenha consciência cidadã, tenha consciência que nós não reduzimos Deus a um ídolo, e não elevamos pessoas e partidos ao status de Messias. Todos nós já temos realeza, e todos nós sabemos a quem servimos. Todos nós sabemos, de fato, o que pode nos trazer esperança. A nossa esperança não está num bom governo. A nossa esperança não está numa poupança cheia. A nossa esperança está no Rei do Reino. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chama para nos unir em família, reconhecendo a Tua soberania, reconhecendo o Teu governo, reconhecendo que o Senhor é o Rei do reino. Ó Deus, que o Senhor continue manifestando graça, virtude sobre as nossas vidas. Que a gente possa ser um multiplicador de virtude, um multiplicador de conhecimento, um multiplicador, ó Deus, de serviço. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, como nação, ó Deus, a enfrentar esse momento de turbulência, esse momento de incerteza, esse momento de dificuldade. Cada um de nós aqui, ó Deus, nas nossas famílias, nas nossas conversas com os nossos amigos, nós estamos percebendo que a nação está se dividindo, que amigos estão se separando por questões ideológicas, e que não passam de questões idolátricas. Mas Deus, que nós não sejamos os pontos de divisão, mas sejamos o ponto de unidade, sejamos os pacificadores dessa nação. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a sermos verdadeiramente pacificadores, promotores da paz e da justiça, entregando tudo que temos e que somos para a manifestação da glória do Senhor. Deus, nos ajuda, porque a situação está muito difícil. As empresas, ó Deus, estão passando por uma situação muito difícil. As pessoas, ó Deus, estão perdendo emprego. Ó Deus, vem surgindo uma leva de oratória, de candidatos, ó Deus, se colocando como deuses. Ajuda-nos a discernir a nossa época e tomar as melhores decisões como pessoas maduras. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado e que Deus o abençoe.